Bom dia a você que nos acompanha aqui no 82.3, também no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Essa segunda-feira iluminada, dia lindo, céu azul, seco demais. Prepare-se porque a semana inteira vai ser assim, com temperaturas altas, muito calor no meio desse inverno e também um ar bastante seco. Então nada de exercícios entre as 10 da manhã e as 5 horas da tarde, muita água, muita hidratação e uma semana abençoada para todos nós. A gente começa mais uma vez aqui o quadro Olhar para o Centro na Guardiã da Notícia e hoje recebendo Pamela Orazem. A Pamela é advogada, ela é a idealizadora da plataforma Promove Centro. O que é? A gente já falou aqui, eu dei alguns spoilers da Promove Centro, né? E agora a plataforma está no ar. O que é o Promove Centro? Pamela, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. A plataforma Promove Centro, ela integra os comerciantes, empreendedores ali da região, cria uma jornada de clientes, atrai e retém esse público lá por meio de promoções. A gente pensou numa plataforma e não num aplicativo, né? Como a gente já falou, acho que você também já deu seus spoilers aqui, porque o aplicativo é uma barreira. Então, com a plataforma, a gente consegue facilitar esse acesso a essas promoções e criar essa jornada de clientes ali no centro. É mais um movimento para trazer o pessoal para o centro, nesse movimento de revitalização. Então o cara entra na plataforma, qual é o caminho dele? Promovecentro.com.br, ele vai entrar, o que ele vai ver, você que está em casa e tem tempo, já entra no celular para dar uma olhadinha aí no que é o Promove Centro. O que ele tem que fazer para aproveitar esses benefícios? Isso aí, ele entra nesse site que você mencionou, promovecentro.com.br, faz um cadastro simples, celular e nome, e a partir dali ele tem direito a um cupom, um desconto, que ele ativa em qualquer estabelecimento que ele está vendo lá. Então, se ele quer tomar um café, tomar um chopp, tem várias opções, ele ativa esse benefício, vai ao estabelecimento, apresenta o QR Code e quando ele utiliza, ele ganha mais um cupom para usar em outro estabelecimento parceiro. Então, essa é a ideia da jornada para que ele possa, para que quando uma pessoa vá ao centro direcionada a um estabelecimento, que ela possa acessar outros com promoções, vantagens, vouchers, cashbacks. E aí essas promoções são variáveis, né? Ou seja, a ideia é transformar esse rolezinho no centro, esse passeio no centro, em algo um pouco mais consistente, para que a pessoa conheça mais de um estabelecimento. Mais consistente e mais atrativo para o consumidor também, né? Ele tem um impulso aí a mais para poder visitar. E muitas vezes o que acontece, né? A pessoa vai para o centro buscando uma coisa. Então vai para a Galeria do Rock para um show, um exemplo. Mas ali na frente tem um lanche gostoso no ponto chique que ele pode comer e ele nem sabe. Então dá essa visibilidade também para o consumidor de tudo que ele pode fazer. Ele tem muita coisa interessante num perímetro muito pequeno. Então que ele caminhe e explore o centro com promoções. Quem são os estabelecimentos que estão participando já? São 26 estabelecimentos iniciais, tá? E tá chegando mais gente, mas a gente tem os principais ícones, tá? Eu não vou ser injusta aqui, mas eu vou mencionar certamente os principais. A gente tem os estabelecimentos do Olivier, o Mundo Pão, o Entrecô. A gente tem o pessoal da Fábrica de Bares, o Bar Brahma, Girondino, a gente tem o Ponto Chique, a gente tem toda a grande rede hoteleira ali do centro, a gente tem o Samp Sky, que tem aquela vista incrível, os shows do Rooftop, a gente tem o restaurante do Boteco 28 no topo do Santander, tem muita coisa legal lá. Ou seja, a pessoa vai poder aproveitar, não tudo do mesmo dia, que ninguém aguenta, seria uma maratona interminável, né, de comida e bebida boa, mas isso é um negócio perene, que veio para ficar. Sem dúvida. E como é que foi a adesão desses comerciantes? Que os caras ficaram meio com o pé atrás, a gente sabe que são concorrentes, na verdade, né? Pois é, mas o centro ele tem uma característica diferente. Apesar dessa concorrência, há uma união. Porque o centro passou por um momento de muitos desafios, né? Desafios até de sobrevivência. Porque a gente está falando de segurança, zeladoria. E isso trouxe os empreendedores numa forma mais uníssona de atuar. Então, é óbvio, é um trabalho são 9 meses de trabalho, desde customizar uma plataforma, porque não existia. Mas, certamente, esse convencimento eu acho que foi a parte mais simples. Porque eles sabem que o centro ganha quando um ganha. E um estabelecimento manda um consumidor para o outro. E isso retém o pessoal ali na região. Então, não foi um trabalho de convencimento diferente, porque o centro tem essa característica, essa peculiaridade de união. Tudo absolutamente gratuito. Tudo. Para o consumidor, né? Tudo. Lógico. É diferente dos outros clubes de benefícios que tem por aí, que você precisa pagar uma mensalidade, uma taxa de adesão. O Promove Centro não tem
realmente é trazer as pessoas para o centro e retê-las. Agora, você já tem alguns garotos propaganda, né? Eu vi vídeos do secretário Fabrício Cobra. Como é que a prefeitura recebeu essa novidade? Pois é, a gente teve... A gente pensa, pessoal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a iniciativa privada não tem nada a ver com a prefeitura. Quando se fala do centro de São Paulo, tem sim. Sem dúvida. Ali na prefeitura a gente tem uma iniciativa grande, que é o Todos pelo Centro. E, de fato, é um canal de comunicação muito estreito e de apoio também, né? Então o trabalho não só do Promove, mas do Procentro, porque a minha origem sou advogada do Procentro, né? É um trabalho conjunto, é um esforço conjunto, né? Obviamente, tem a parte que é pública, zeladoria, segurança, que tem sido feita, executada, e tem a parte que é privada, que cabe a nós, né, empreendedores ali do centro, atuar, colocar os nossos esforços para que a gente possa, de fato, transformar o Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da tua relação com o centro, né? Como é que você foi se envolver, uma jovem advogada, de repente está numa associação que cuida do centro de São Paulo? Como é que isso aconteceu na sua vida? Tá, eu preciso te corrigir porque eu não sou tão jovem assim, né? São 17 anos de atuação, mas o centro, ele é muito simbólico e ele faz parte da minha história. Eu sou mackenzista de formação. Então, é Higienópolis, o Mackenzie, mas a gente está com um pezinho ali no centro. E o meu primeiro estágio na faculdade foi na Procuradoria do INSS. Aquele viaduto, o prédio no pé do viaduto Santa Efigênia, aquele simbólico. Então, eu saía todo dia, eu e as minhas amigas, porque a gente fez todo mundo faculdade e estágio juntas, né? A gente caminhava a Ipiranga toda, entrava no Largo do Paissandu e chegava ali no viaduto Santa Efigênia. Então, fez parte da minha formação. Depois, eu fui para o Ministério Público, ali na Riachuelo. Eu estagiei lá também por muito tempo. E meu primeiro emprego foi na Ipiranga, numa associação de auditores fiscais na Avenida Ipiranga. Então, o centro, ele faz parte da minha história. Eu acompanhei, acho que, muito da história do centro. Obviamente, depois de um tempo eu saí, fui trabalhar na aviação, e esse retorno ao centro, ele veio com voto de confiança, né? Eu me aproximei do Marconi, com a trajetória já de trabalhos em associação, eu falei, olha, vocês estão começando? Eu gosto desses desafios e abracei e fui trabalhar com o Procentro. Há 4 anos já estou com eles em trabalhos hercúleos, na Câmara, atuação legislativa, principalmente. A gente não tem atividade contenciosa, somos uma instituição bem colaborativa, de promoção realmente de ideias, de levar colaborativa. E aí, esse é o meu laço, né? Então, são 4 anos trabalhando e pensando ideias para o centro, e o Promove, ele veio mais nesse sentido também, porque não bastava só a gente mudar uma lei, criar uma lei. A gente entendeu que a gente já está no momento de crescer, expandir o comércio, né? Voltar até a pujança do que o centro já teve. A Pâmela citou aqui o Marconi. Marconi é Marconi Moraes. Ele cresceu no centro de São Paulo também. E dá para dizer, sem dúvida, que o Marconi cresceu dentro da Galeria do Rock. O pai dele é o Toninho da Galeria, o síndico da Galeria do Rock, um dos personagens mais curiosos e legais do centro de São Paulo. Uma pessoa muito à frente do seu tempo, que acreditou que aquilo podia se tornar uma referência para o mundo inteiro. E quem vai na Galeria do Rock, principalmente aos finais de semana, não sabe que língua está, em alguns momentos, não sabe que língua está ouvindo. Tem gente do mundo inteiro que passa por São Paulo e já com a ideia de conhecer a Galeria do Rock. Se você não fez isso, faça o mais rápido possível. Agora, não é só a Procentro que está fazendo esse aplicativo, é a Move Centro também. Você tem outras entidades, você tem a Vivo Centro, você tem o Instituto Bairro Vivo, são várias entidades no centro. O que diferencia uma da outra, Pâmela? Na verdade, nicho de atuação, via de regra, e eu não posso deixar de mencionar que nesse momento, obviamente, a iniciativa, a ideia foi minha, mas o trabalho, a execução dele todo foi de muitas mãos, né? E quando começou no Procentro, a gente entendeu que para tomar corpo a gente precisaria da união. E veio essa parceria com a Move Centro, e aliás, o nome do projeto é a soma, dos nomes da Procentro e Move Centro, então Promove Centro. Foi um voto de confiança do então presidente, o Ney, inicialmente, hoje com muita maestria sendo conduzida pela Isabela, porque a gente entendeu, não é um projeto para voar solitário. E agora a gente está no momento de expansão, Fábio. A gente tem algumas reuniões com algumas associações lá do centro, Santa Efigênia, Rua das Motos, porque a gente entende que essa plataforma precisa crescer. Ela precisa virar referência para o consumidor que quer frequentar o centro, e não só o centro histórico e turístico. A gente entende que
comércio é muito forte ali na região. A gente entende, não, é uma realidade, né? Então, a gente tem, a partir de agora, essas reuniões com essas associações parceiras que têm trabalhos fundamentais e tão importantes quanto durante toda essa trajetória, dessa mudança do centro, né, positiva, para que eles passem a integrar esse movimento que se iniciou na semana passada, na terça-feira, com o lançamento, mas que certamente tem horizontes muito vastos aí para a gente navegar e explorar. E como trazer as atrações culturais para dentro dessa plataforma para dar esse benefício também para as pessoas? Então, legal também a sua pergunta, porque a gente vai se reunir agora com a Espetures também, liderada pelo Coronel Salles, para a gente entender como a gente estreita. A gente já tem uma conversa com o Abraão, do teatro, porque obviamente não é tão simples, né? A gente está misturando público com privado, tem a questão de contratação com a pessoa jurídica de ordem pública, que é diferente, mas a gente vai buscar, obviamente, fazer tudo o que for possível para superar essas barreiras, para que a gente consiga integrar também os aparelhos públicos na plataforma. Porque o centro, ele não é só um restaurante, não é só uma balada ou um hotel. O centro, o evento por si só é o museu, é o teatro, e a gente gostaria, sim, a ideia inicial do projeto é que ele vire referência de tudo que há no centro. O que você diria para a pessoa que ainda tem medo de ir para o centro, hein? Que bobagem. E vá, né? Eu não acho que realmente faz sentido esse medo, porque o centro esteve realmente preocupante, e aí eu como mulher, que, enfim, ando sozinha, dirijo sozinha, não era um lugar saudável que eu procurava, eu colocava como destino, mas isso definitivamente mudou. No lançamento eu tive alguns amigos que foram me prestigiar, que todos eles relataram, nossa, não lembro quando foi a última vez que eu pisei no centro, e a gente saiu ali do Círculo Italiano, que foi onde aconteceu o nosso lançamento, a gente foi caminhar, a gente foi almoçar no Ponto Chique, todos eles muito impressionados, primeiro com a limpeza, e com a quantidade de polícia, né, de policiamento que a gente tem ali na região. Então, esse medo, ele não faz mais sentido. O convite, de fato, é explorar o centro. Gente, é um pedacinho da Europa que a gente tem ali, com aquelas construções, aqueles prédios simbólicos, cheio de coisa diferente, plural para fazer. É a nata, acho que São Paulo pulsa ali naquela região. Pâmela, você é advogada, você é experiente, conhece muito bem o centro. Tem uma coisa que me incomoda as pessoas também, a quantidade de imóveis vazios no centro, né? Você passa ali na rua São Bento, por exemplo, o primeiro trecho ali do pátio do colégio não, do Mosteiro de São Bento, até o Largo do Patriarca, beleza, tá tudo ocupado, tem vida, tem gente circulando, mas aquele trecho final até São Francisco, por exemplo, até a universidade, completamente vazio. Por que isso acontece, hein? Na verdade, acho que foi um processo longo, né, de degradação, não foi uma virada de chave, não foi um motivo específico, acho que foi uma soma de fatores. Obviamente a gente teve a ida, né, dos escritórios, por exemplo, advocatícios, para a região da Paulista, região da Faria Lima, os bancos também saindo da região ali da Bolsa e indo para a Faria Lima. A gente teve um esvaziamento das empresas num primeiro momento, e a gente tem um outro desafio muito grande, que são os bens tombados, que é um tema que a Associação Procentro vai debruçar estudos de como a gente pode, de fato, falar sobre o tema, porque o bem tombado, a gente entende, ele tem que ser preservado? Tem que ser preservado. Mas qual que é o grau de preocupação que isso precisa despender, né? Porque para reocupar aquilo, a gente precisa ter toda uma questão de AVCB e bombeiro, que muitas vezes é incompatível com tombamento. Então, você fica diante de uma trava. E por aí vai. Você não pode colocar uma escada de emergência, não pode instalar um hidrante, enfim, você tem travas de bombeiro de acessibilidade. Então, você quer instalar uma empresa, você, obviamente, pela lei, precisa cumprir as questões de acessibilidade, mas aí o tombamento impede. Eu acho que a gente precisa estar diante de um diálogo plural, e aí envolvendo diversos atores do segmento, para que a gente tenha uma conversa de alto nível para dar essa solução. Outros centros de outros países já enfrentaram esses assuntos e foi encontrado um meio termo, né? Então, eu acho que São Paulo está nesse momento agora, a gente já está com uma maturidade de diálogo para ter uma conversa realmente construtiva. Porque são 3 níveis de tombamento, né? Tem o federal, tem o estadual e tem o municipal. Qual que atrapalha mais? Porque a gente tem uma máxima de que diz o imóvel tombado só não é bom para o proprietário. Ele acaba tendo uma impossibilidade de seguir ou de mudar o uso desse imóvel, fica amarrado a uma legislação que não permite nada e tem obrigações a cumprir, que é manter esse imóvel sempre em ordem. Conservado, exato. Então, os níveis de tombamento, é claro, um bem ele pode ter os 3.
né? O tombamento municipal, federal e o estadual, mas tem os níveis de tombamento. Você tem um tombamento só da fachada, por exemplo, aí você tem um tombamento interno. Cada bem tem o seu tipo de tombamento, e aí não é a minha área de expertise, então eu vou pedir assim a licença poética de não adentrar com profundidade no assunto, mas o que a gente tem hoje é, de fato, uma dificuldade de superar a trava do tombamento, que precisa ser respeitada, a história precisa ser respeitada, assim como a acessibilidade também, a questão da segurança, quando a gente fala dos bombeiros, do AVCB também, e a gente precisa agora, acho que, trazer todos esses atores, Ministério Público, para um diálogo maduro, para dar essas saídas e dar essas alternativas. Não é simplesmente destombar, mas conversar e dialogar, buscando essa construção, que certamente, aqui eu já estou me adiantando, peço licença aqui à diretoria do Procentro, porque certamente é um tema que a gente vai enfrentar de uma forma colaborativa, como sempre, para que a gente busque essas alternativas para trazer a ocupação para o centro saudável. Eu queria te fazer uma pergunta polêmica. Não é tão polêmica assim, não. A gente está aí em vias de instalação ou não de uma decisão judicial que suspendeu por enquanto a instalação do Boulevard São João, a malfadada Times Square paulistana, né? O prefeito não gosta desse nome, eu também não. Eu acho que o Boulevard São João é muito mais simpático. E o que você acha que vai dar isso, Pamela? Veja, o que eu espero, acho que essa é a resposta, né? Eu espero que essa decisão judicial seja, de fato, reformada, porque o projeto, quando a gente fala do Times Square, eu entendo a sua fala, né? Eu não gostei desse nome, porque a gente remete para aquela ideia de Nova York e uma descaracterização completa do centro, que é histórico, de bens tombados e tudo mais. Não é sobre isso, né? O projeto, ele foi discutido, ele foi debatido, então não foi uma coisa imposta, como tentou se levar num primeiro momento, mas eu tenho certeza que agora, com análise das provas, com análise, levantamento mais minucioso, vai ser verificado, assim como foi, por exemplo, com o projeto do Smart Sampa, né? Lá atrás, que a gente teve uma resistência primeira no judiciário, de fato, com relação ao projeto, que se descaracterizou, e hoje a gente tem o Smart Sampa aí cumprindo a sua finalidade de uma forma excepcional, ajudando não só ao combate ao crime, mas localizar pessoas desaparecidas de extrema importância. Eu acho que esse debate, ele é saudável, mas ele precisa ser tomado com mais cautela. E eu tenho certeza que a gente vai se mexer também, a Associação Procentro entende que a gente pode colaborar nessa discussão, tá, do processo judicial, porque o projeto é bom para a região. Ele não descaracteriza, ele traz público, ele revitaliza o centro, ele é mais um mecanismo, assim como promove, ele é mais um mecanismo que vai trazer gente para o centro. A relação desse projeto específico com a Lei Cidade Limpa, você acredita que descaracteriza, que abre uma brecha em cima da Lei Cidade Limpa? A Lei Cidade Limpa é uma conquista de São Paulo, é uma política de Estado que deu certo, né? Sem dúvida. Né? Acho que São Paulo virou exemplo e referência sobre esse assunto. A Lei Cidade Limpa, ela é pioneira e muito boa, né? Eu vivi São Paulo antes da Cidade Limpa e depois, e obviamente ela é melhor hoje. É uma flexibilização absolutamente pontual, com uma finalidade específica de revitalizar uma região que precisa de mecanismos. Então, não acho que isso vá se expandir para outras áreas, que isso vá prejudicar de qualquer forma a aplicabilidade da lei, não há uma transgressão. É um projeto que foi pensado, de fato, para trazer gente para o centro, para trazer o turista, né? Essa pessoa que ainda tem medo vai começar a frequentar, voltar a frequentar. O centro, ele precisa ser ocupado. Então, é mais um mecanismo, e eu espero, de fato, que o projeto Boulevard, ele venha adiante com a sua pujança. E sem contar, gente, que esse pessoal, eu sempre bato nessa tecla, porque esse projeto, ele prevê como contrapartida para a sociedade a revitalização completa do Largo não é Patriarca, meu Deus do céu, do Largo do Paissandu. Ali tem a igreja Nossa Senhora do Rosário do Homem Preto, que é uma igreja lindíssima, completamente abandonada, deteriorada por dentro e por fora. Você tem uma população de rua que se encosta ali, o ambiente é sujo, não é bonito, e você tem obras de arte maravilhosas ali na praça que precisam urgentemente de restauro, como a estátua da Mãe Preta. A prefeitura não tem recurso para fazer isso, o recurso é investido de outras maneiras. A iniciativa privada se propõe a fazer isso, a entregar para a cidade como contrapartida algo tão importante, e ninguém fala disso, né?
Pois é uma pena que o debate ele seja só sobre vai instalar painel, vai virar uma Nova York ou não, porque de fato tem essa questão reflexa que não está sendo noticiada, e eu agradeço aqui pelo espaço para a gente poder falar isso, porque os anúncios, tudo que reverberar da Times Square, a iniciativa privada, o dinheiro privado, ele vai reverter em parte, sim, para a revitalização da região. Então, além de trazer as pessoas, de fomentar a região, a gente tem esse benefício reflexo, que é reverter o próprio recurso que o projeto vai arrecadar para fazer esses restauros que são caríssimos. A gente bate sempre sim na mesma tecla pelo seguinte, não dá para você ter o centro de São Paulo com as mesmas regras, e você não vai trazer de volta os anos 60, os anos 50, os anos de ouro, como muita gente chama, para o centro de São Paulo. É preciso olhar para frente, abrir bem os olhos e entender que o mundo inteiro mudou, né? E se a gente não acompanhar esse saudosismo anti-desenvolvimento, ele acaba prejudicando as coisas, né? Sim, eu concordo muito sobre a sua fala, e eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que a gente está num momento em que, em que a gente precisa desmistificar como se fossem posições opostas. Elas são complementares. Não vai ser descaracterizado o centro, trazendo investimento, pessoas e recursos para cá. É isso aí, Pamela, agradeço a você, muito obrigado pela participação. Toda segunda-feira a gente está aqui às 8h30 da manhã. Hoje tivemos um probleminha técnico, sem problema, então a gente compensa depois, estoura um pouquinho o programa. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Pessoal, acessem promovecentro.com.br antes de ir para o centro, dá uma olhadinha lá em tudo de bom que tem para você, tá bom? Abraço a todos, até segunda-feira que vem.